Nath Fiuza, Alexandre Simões. Cruzeiro ganhou de virada e usando praticamente um time todo reserva. Teve a presença do Romero, teve a presença do Vidalba, que citei ainda há pouco, mas um time forte, principalmente no segundo tempo, né? Um time compactado, um time que não abdicou do jogo. Teve o Léo Aragão no gol, no lugar do Cássio, o William, o Christian também esteve entre os titulares e o Lautaro com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, escolhido melhor em campo pela equipe da Itatiaia na transmissão de ontem. Ô, Nath Fiuza, Cruzeiro tá embaladaço, hein? 6 jogos seguidos, 6 vitórias. Ah, mas ontem não valia nada. Ah, mas o time tava eliminado. Tem aquele fator anímico, né? Da moral pra sequência. Cruzeiro ganhou, Nath. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, pra você, pro Simões, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, nessa hora do almoço de quinta-feira. Não valia nada na matemática do campeonato, né? Mas concordo com você que valia nesses outros aspectos, na moral pra sequência, pra esse jogo difícil que se desenha contra o Atlético no final de semana, e valia muito nessa observação do técnico Leonardo Jardim, que foi exatamente do que nós chamávamos a atenção aqui ontem, desse vestibular, desse jogo que de alguma forma serviria aí quase que como uma peneira, né, para o técnico português avaliar, e eu acho que muitos desses atletas acabaram sim passando, né, no teste, foram bem. O Leonardo Jardim usou a expressão na coletiva que nós ouvimos há pouco, o plano perfeito, né? Cruzeiro jogou bem, conquistou o jogo, os pontos, mantém aí essa sequência de invencibilidade, e ele ainda viu uma boa atuação do time, em especial na segunda etapa. O Kaique Kenji foi muito bem, foi a principal válvula de escape do time, desperdiçou finalizações, mas acho que faz parte de um processo aí de evolução, de amadurecimento. Gostei muito, né, do Cauã Prates pela lateral esquerda. É um atleta que o Cruzeiro tem que lapidar e tem que olhar com muito carinho, porque tem muito talento, tem qualidade, e o mais importante, né, é numa posição que é muito carente no futebol hoje em dia. A gente viu o Cruzeiro revelar aí o Kaique, que tem sido titular, e agora já vai surgindo um novo talento também para a lateral esquerda. O Gabigol sendo decisivo mais uma vez, e isso é importante para um atleta como ele. Fez um grande jogo ontem, estava merecendo o gol, porque lutou muito ao longo de toda a partida. Então acho que foi um jogo importante para o Cruzeiro ir se encaixando também cada vez mais enquanto um grupo forte, né, Thiago? Sem dúvida, Nath, e eu vou abordar com você e com o Alexandre Simões. A gente dizia no programa de ontem que era um vestibular, né? E, não sei, por exemplo, os garotos eu gostei muito, sabe? Do Cauã Prates, do Kenji, muito bom de bola. O Murilo Hickman, claro, são ainda garotos, vão errar muito, mas já dão mostras de que podem ajudar o técnico Leonardo Jardim e também podem ajudar o Cruzeiro, né? Sempre pensando naquela possibilidade de venda, de faturamento. Agora, Alexandre Simões, tem uma turma aí também que eu vou te contar, viu? O Gamarra, que entrou no segundo tempo. O Lautaro começou o jogo de novo, não arrumou nada. E o Wallace Simões? E o Wallace Alexandre Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Nath, quem acompanha a gente. Nem todo mundo passou no vestibular, né? Alguns vão ter que tentar ano que vem de novo. Mas eu acho que o mais importante que ficou dessa vitória do Cruzeiro sobre o Palestino, além de manter aí, agora já são 6 jogos de invencibilidade com 5 vitórias, né? São 5 vitórias, é o fato de que alguns jogadores conseguiram uma afirmação e eles vêm surgindo. O Cauã, a Nath destacou, o Cauã Prates, que é um garoto que muita força física, né, o Thiago, impressionante isso, tanto que ele joga como lateral esquerdo ou como quarto zagueiro, né? Ele faz as duas funções e faz bem as duas funções. Um menino ainda com passagens para a seleção brasileira, com certeza é uma joia do Cruzeiro, é jogador em nível de seleção brasileira, todo mundo pode ter certeza disso, tá? Tem muita qualidade. Agora, o Bolassi, mais um gol de cabeça. Não é coincidência, Thiago. Não é coincidência. Tirando o Gabigol e Caio Jorge, quem marcou mais gols pelo Cruzeiro foi o Bolassi, 4 gols. E ele quase nunca é titular. Todos de cabeça. O gol dele ontem foi de quem sabe fazer a jogada aérea. E o Gabigol comandando a equipe e fazendo uma função diferente. Com um aspecto que eu acho que é muito importante, Thiago. Motivado. A gente pega um cara do tamanho do Gabigol, com tudo que ele já conquistou, com tudo que ele representa, e ele tinha um nível de motivação enorme para um jogo contra o Palestino, com o menor público do Cruzeiro no ano, como mandante. E ele foi o maestro desse time,
não foi o centroavante da equipe, exercendo aquela função que normalmente é o Matheus Pereira quem faz no Cruzeiro, e fez com excelência, fez com entrega, fez com disposição e com um preparo físico que eu vou te dizer, eu acho que eu nunca vi o Gabigol correr tanto, nem nos tempos do Flamengo, quando o Flamengo brilhava ali 2019 e 2022. E pedindo passagem pro time titular, Simões? Ah, sem dúvida. Ô, Thiago, eu acho que esse Cruzeiro do Jardim, ele já não tem mais 11, tá? Eu acho que... Aliás, ele falou sobre isso, né? Isso. Ele, antes da janela, ganhou reforços dentro do elenco. Exatamente. O Eduardo é um 12º jogador, o Gabigol é um 13º jogador, o William é um cara que vai jogar bastante. Eu acho que o Bolassi pode entrar nessa situação aí, tá? Então, quer dizer, ele vai ganhando reforços, ele vai encontrando jogadores e soluções dentro do seu próprio elenco, tá? E aumentando, porque eu não imagino que um treinador como o Jardim, aliás, que nenhum treinador, Thiago, pensa o jogo com os 11 titulares. Eu acho que todos pensam o jogo com as 5 substituições, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, quando você vai tendo esse tipo de jogador, tá, você vai ganhando opções. E um Gabigol, que pode ser centroavante ou pode ser o ponta de lança, o Bolassi, que é o cara forte no jogo aéreo, esse garoto Cauã Prato, que joga como zagueiro ou como lateral, o Eduardo, que já jogou de tudo no Cruzeiro, né, de volante, pelo lado direito, centralizado. Então, quer dizer, eu acho que é muito, muito importante nesse momento de crescimento do Cruzeiro, o crescimento individual de alguns jogadores que não integram aquele chamado 11 ideal que o Leonardo Jardim já tem. E agora, Rubens, o grande clássico. Quem tá pronto, quem não tá? Como é que fica a sequência de treinamento do Cruzeiro até domingo? Rubens Júnior, um abraço. Boa tarde, Rubens. Boa tarde. Pra você também, Thiago, a preparação já começou na toca, né? O Cruzeiro que já teve, depois do duelo contra o Sport, a segunda-feira de folga, a terça-feira iniciando todo o trabalho visando o clássico, uma equipe diferente em campo ontem pela Copa Sul-Americana, chegando a 6 jogos, né, de invencibilidade. Teve vitória no Campeonato Brasileiro sobre o Vasco, sobre o Flamengo, sobre o Sport, também pela Copa do Brasil pra cima do Vila de Goiás, pela Copa Sul-Americana, empate contra o Buchucruna e a primeira vitória acontecendo ontem contra o Palestino, apesar, meu caro Thiago, que o Cruzeiro não tem mais chances, né, de avançar à próxima fase da competição. É uma vitória para dar uma moral, para dar uma sequência, por isso foi muito comemorada pelos jogadores no campo de jogo, e uma vitória em que trouxe também para o cofre do Cruzeiro um reforço. A cada resultado positivo na Copa Sul-Americana, o clube embolsa 670 mil reais, então por todo investimento, qualquer tipo, né, de quantia, o Cruzeiro agradece também. E a reapresentação, Thiago, visando o clássico, já que contra o Sport não teve Lucas Romero, até por isso ele atuou ontem. Os titulares que estiveram em campo, Vidalba, Romero, Christian, e teremos contra o Atlético a manutenção da equipe que vem sendo utilizada pelo técnico Leonardo Jardim. Sem inventar, não deve fazer nenhum tipo de surpresa, por isso a manutenção da equipe para dar uma sequência também em busca do 7º jogo, sem saber o que é derrota. Boa, Rubens Júnior, no Cruzeiro o clássico já é realidade, hein? No Cruzeirão, o clássico começa a partir de hoje. Pro Galo ainda tem o compromisso dessa noite com o Caracas. Ô, Nath Fiuza, você projetando o time, claro, ainda com treinamentos, com o que vem pela frente, poderia pintar alguma novidade? Você imagina alguma novidade no Cruzeirão para domingo, Nath? Não imagino, Thiago. A princípio não vejo nenhuma mudança. É claro que tem essa situação do Gabigol, que a gente sempre fica na dúvida, né? Será que o Gabigol pode pintar entre os 11 iniciais? Não vou nem usar aqui o termo titular ou não, porque concordo muito com o que o Simões falava, que o Cruzeiro não tem 11 titulares, tem um grupo de atletas que vão se revezando ali, uns começam o jogo, outros entram no decorrer da partida. O Gabigol é um cara muito importante pro Cruzeiro, tenho certeza que vai jogar o clássico, só não sei se vai começar ou se vai entrar no decorrer do
do jogo. Mas acho que nos 11 iniciais ali, pro start, né, do clássico, eu não acredito que ele vá fazer nenhuma mudança naquilo que a gente já vem observando pelo aquele plano tático, né, da função que exerce ali o Christian pelo lado direito e que vem muito bem, pela função que exerce o Wanderson pelo lado esquerdo, de contenção também, de pensar esse jogo sem a bola. A gente sabe também da força do Atlético, do adversário. Tenho certeza que o Leonardo Jardim tá querendo manter esse Cruzeiro equilibrado, de um Cruzeiro também que tem ficado mais próximo das vitórias, porque tem sido um Cruzeiro que se defende bem, e é um jogo em que o time celeste vai estar em casa, vai estar apoiado pela sua torcida, de alguma forma vai tentar ser mais propositivo, vai tentar ser um pouco mais agressivo, mas sabe que precisa se resguardar. Então, inicialmente, eu acho que vai ser aquele Cruzeiro nesse esquema tático, nessa formação que a gente vem se acostumando a ver. Mas, por ser também um jogo dessa importância, a gente nunca pode descartar ele surpreender de alguma forma, até para tentar confundir o adversário. Mas, a princípio, eu acho que a gente vai ter aquele Cruzeiro com o Wanderson, com o Christian, também com ali o Caio Jorge, né? E aí eu acho que o Caio Jorge já desponta também, já começa o jogo como esse grande cara do time, e o Matheus Pereira, né? Quem sabe não pode ser o clássico pro Matheus Pereira fazer um grande jogo, ele que vem de uma grande atuação contra o Sport, quem sabe possa ser tão decisivo num clássico contra o Atlético. É isso aí, torcedor do Cabuloso. Matheus Pereira, né, devendo aí uma partida, mais partidas, né, na verdade, sendo o promissor, sendo o cara aí arrebentar com a camisa do nosso Cruzeirão, o maior time de Minas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal também para não perder nada. Você ativa o sininho de notificações para sempre receber os conteúdos aqui do canal Análise Cruzeiro. Um forte abraço a todos e até mais.